Existem nomes que transcendem o tempo. Nomes que, mesmo pertencendo ao passado, parecem sussurrar verdades sobre o futuro. Jane Dixon foi um desses nomes. Uma mulher que via o que outros não podiam ver. Uma profetisa que previu a morte de Kennedy, que antecipou guerras, tragédias e mudanças políticas que abalaram o mundo inteiro. E hoje, décadas após sua morte, suas visões voltam a ressoar com uma força que gela o sangue. Porque há algo que ela viu, algo que deixou escrito, algo relacionado ao Brasil, com um homem, com o ano 2026. E esse homem tem um nome, Jair Bolsonaro. Você está preparado para conhecer o que Jane Dixon previu? Você está pronto para descobrir por que suas palavras pronunciadas há tanto tempo parecem se encaixar com uma precisão aterradora no que está acontecendo agora mesmo? Porque o que você vai ouvir não é ficção, não é casualidade, é um aviso que atravessa o tempo. Jane Dixon nasceu em 1918, em uma pequena cidade de Wisconsin. Desde criança dizem que ela tinha um dom que a tornava diferente. Via coisas em sonhos, sentia presenças, sabia quando algo ruim ia acontecer. Sua mãe, assustada, mas fascinada, a levou a uma cigana quando ela tinha apenas 8 anos. A cigana pegou suas mãos, olhou em seus olhos e disse algo que mudaria sua vida para sempre. Esta menina tem o dom da visão. Verá o futuro de nações inteiras. Mas esse dom será também seu fardo. E assim foi. Jane cresceu, se casou, viveu uma vida aparentemente normal em Washington. Mas suas visões nunca a abandonaram. Ao contrário, se tornaram mais intensas, mais claras, mais perturbadoras. Em 1956, em uma coluna de jornal, ela escreveu algo que ninguém quis acreditar. Um presidente eleito em 1960 morrerá no cargo, assassinado. As pessoas riram, a chamaram de charlatã. Até que em 22 de novembro de 1963, John F. Kennedy foi assassinado em Dallas. O mundo inteiro entrou em choque. E todos se lembraram das palavras de Jane Dixon. Desde aquele momento, sua fama se multiplicou. Políticos, empresários, até presidentes a consultavam em segredo. Queriam saber o que viria. Queriam antecipar o destino. E ela contava. Falava de guerras que ainda não tinham começado, de líderes que ainda não tinham nascido, de crises que se aproximavam como tempestades silenciosas. Mas havia algo que Jane guardava com especial cuidado. Algo que só mencionou em círculos muito fechados. Algo que aparece em cadernos privados, em gravações que poucos escutaram, em testemunhos de quem esteve perto dela em seus últimos anos de vida. Algo sobre a América do Sul, sobre o Brasil, sobre um homem militar que retornaria ao poder em tempos de grande confusão. Em 1983, poucos anos antes de sua morte, Jane Dixon participou de uma reunião privada na Virgínia. Havia apenas 15 pessoas presentes. Políticos, jornalistas, alguns acadêmicos. A conversa girava em torno do futuro da América Latina. Jane, já idosa, com a voz cansada, mas firme, tomou a palavra e disse algo que deixou todos em silêncio. Falou de um homem de origem militar, um homem que viria de uma carreira nas Forças Armadas, mas que entraria na política. Um homem que chegaria ao poder em um país profundamente dividido. E esse homem enfrentaria, no ano 2026, a maior prova de sua vida. Uma prova que não só o afetaria, mas a toda a sua nação. Será um homem controverso, disse Jane, mas a controvérsia não define o destino. Será amado por uns e odiado por outros com uma intensidade que poucos líderes conheceram. E no ano 2026, algo acontecerá. Algo que ele não poderá controlar sozinho. Algo que testará tudo o que ele acredita ser. Houve quem tomasse notas. Houve quem sentisse um arrepio. Mas a maioria pensou que eram apenas palavras. Até agora, Jair Bolsonaro chegou à presidência do Brasil em 2018. Um ex-militar, um homem de direita, uma figura que prometia mudança radical, mas também chegou em meio a tensões profundas. Um país fraturado pela corrupção, pela desigualdade, por anos de desconfiança nas instituições.
E agora, enquanto o calendário avança para 2026, as palavras de Jeane Dixon começam a ressoar com uma força inquietante, porque tudo parece se encaixar. Cada detalhe, cada característica, cada advertência de Jeane Dixon falava de padrões, de ciclos históricos que se repetem. Dizia que as grandes mudanças políticas sempre vêm acompanhadas de sinais. Sinais no céu, na natureza, nos comportamentos humanos. E ela via esses sinais com décadas de antecipação. Em seus cadernos, escritos à mão com letra trêmula, aparecem desenhos, símbolos, datas, e entre esses desenhos, um que aparece repetidamente. Um homem de uniforme, depois de terno, rodeado de bandeiras, com um mapa do Brasil atrás. Embaixo, uma data. 2026, casualidade? Talvez, mas as casualidades não existem no mundo das profecias. Jeane Dixon sabia disso. E quem estudou sua obra também sabe. Porque quando se revisam suas previsões, quando se analisam seus padrões, há algo que se torna inegável. Ela não adivinhava. Ela via. E o que viu para o Brasil em 2026 não era esperança, era a advertência. A advertência falava de retorno, de um retorno que muitos esperavam e muitos temiam. Jeane mencionou um homem que cairá, mas não será esquecido, e cuja sombra se projetará sobre os anos seguintes como uma presença constante. Falou de forças que tentarão impedi-lo, mas que não compreenderão que seu poder não vem apenas dele, mas daqueles que o seguem, e falou com uma precisão arrepiante de uma decisão judicial que mudará tudo no meio do ano. Uma decisão que abrirá portas que muitos acreditavam estar fechadas para sempre. Meio do ano de 2026. Falta pouco. E quem conhece as profecias de Jeane Dixon não consegue evitar sentir um nó no estômago, porque ela não só previu crises, ela previu também os retornos. Falou de líderes que deixam o poder, mas não a imaginação popular. De figuras que se tornam símbolos maiores na ausência do que na presença. De homens que transformam derrotas em combustível para futuros ainda mais intensos. Mas há mais. Há algo que Jeane Dixon deixou gravado em uma entrevista de 1985. Uma entrevista que poucas pessoas viram, porque nunca foi transmitida completa. Nessa gravação, com uma voz suave, mas penetrante, ela diz: haverá um líder no Sul, um homem que acreditará que pode salvar sua nação da corrupção e do caos. Mas a salvação não vem apenas de um homem, vem de um povo disposto a lutar por ela. E quando esse homem e esse povo se unirem novamente, em um momento crítico, o destino de toda uma região mudará. Unir novamente. Essas palavras ecoam com força especial agora. Porque Jeane Dixon não falou de uma única chegada ao poder. Falou de um ciclo. De uma história que se repete. De um líder que sai de cena, mas cujo papel ainda não terminou. E 2026, segundo ela, seria o ano em que esse ciclo se completaria. O ano em que o que parecia terminado voltaria com força renovada. Agora pense no que está acontecendo hoje. Pense nas discussões políticas no Brasil. Pense na polarização, nas divisões, nas vozes que se levantam de ambos os lados. E depois pense nas palavras de Jeane Dixon. Elas ainda parecem apenas palavras? Ou começam a soar como ecos de algo que já está em movimento? Jeane Dixon nunca foi fatalista. Sempre dizia que as profecias não eram sentenças imutáveis, mas advertências. Mapas de perigos futuros que podiam ser evitados se as decisões corretas fossem tomadas. Mas também dizia que poucas vezes os líderes escutavam, porque o poder cega, porque o orgulho nubla a visão. E porque às vezes o destino já está escrito nas escolhas que foram feitas muito antes da crise chegar. Em um de seus livros menos conhecidos, publicado em 1978, Jeane dedica um capítulo inteiro aos líderes populistas do novo século. E ali escreve algo que arrepia. Vocês verão homens surgirem que falarão diretamente ao povo, ignorando as instituições tradicionais. Esses homens serão chamados de salvadores por alguns e de tiranos por outros. Mas a verdade estará em algum lugar no meio.
E um deles, em uma grande nação verde e amarela, enfrentará em seu retorno a batalha final entre o velho e o novo, entre o sistema e o antissistema. E essa batalha definirá o século XXI para aquela nação. Batalha final. Retorno. 2026. Tudo se conecta. E quem segue as profecias de Jeane Dixon não consegue evitar perguntar: o que mais ela viu? O que mais deixou escrito que ainda não descobrimos? Porque há algo mais. Algo que apareceu há apenas alguns anos, quando um pesquisador de fenômenos paranormais revisou os arquivos pessoais de Jeane Dixon, agora em posse de uma biblioteca privada em Maryland. Entre cartas, recortes de jornal e fotografias, encontrou um envelope selado. E nesse envelope, uma carta dirigida a quem encontrar isto no tempo correto. A carta está datada de 1987, apenas meses antes da morte de Jeane. E nela, ela escreve o seguinte: se você está lendo isto, é porque já começou. O homem de quem falei voltou ao centro das atenções. E o ano-chave se aproxima. Quero que saiba que não escrevo isto para causar medo, mas para despertar consciência. O que vem pode mudar, mas só se aqueles que têm poder o usarem com sabedoria. Só se aqueles que o seguem não se deixarem levar pela vingança, mas pela justiça. E só se o povo não se deixar cegar pela ira, mas exigir com clareza e com força, mas também com esperança. Porque quando a esperança morre, só resta o caos. E o caos é o terreno perfeito para que as sombras tomem o controle. Sombras. Jeane Dixon sempre falava de sombras, de forças que operam em segredo, de interesses que não se veem a olho nu, de agendas ocultas que movem os fios do poder. E dizia que em tempos de crise, essas sombras se tornam mais ousadas, mais visíveis, mais perigosas, e que a única forma de vencê-las é com luz, com transparência, com verdade. Mas a verdade é difícil de encontrar em tempos de confusão. E 2026, segundo Jeane Dixon, será um ano de grande confusão. Um ano em que as notícias falsas, as manipulações e as meias-verdades inundarão o espaço público. Um ano em que será difícil distinguir entre amigos e inimigos, entre aliados e traidores. E no meio de tudo isso, um homem tentando retornar, tentando reconquistar, tentando provar que seu tempo ainda não acabou. Soa familiar? Soa como algo que já estamos vendo? Porque as profecias de Jeane Dixon não falam de um futuro distante. Falam de agora, deste momento, deste preciso instante em que a história está sendo escrita. E cada decisão que se toma hoje, cada palavra que se pronuncia, cada ação que se executa, está construindo o caminho para aquele 2026 que ela viu com tanta clareza. Jeane Dixon também falou de traições, de pessoas próximas ao poder que por ambição ou por medo mudariam de lado, e advertiu que a maior batalha não é contra os inimigos declarados, mas contra aqueles que fingem ser amigos. E essa traição, disse ela, seria o verdadeiro teste para o líder que enfrentasse a crise de 2026. Não as acusações, não as críticas, mas a traição dos que um dia estiveram ao seu lado. Mas no meio de toda essa escuridão, Jeane Dixon deixou também uma mensagem de esperança. Porque ela acreditava no livre-arbítrio, acreditava na capacidade humana de mudar o rumo. E naquela mesma carta que foi encontrada no envelope selado, ela escreve: o futuro não está escrito em pedra, está escrito na areia, e o vento pode apagá-lo e redesenhá-lo. Mas para isso é preciso coragem. Coragem para admitir erros. Coragem para pedir ajuda. Coragem para escutar mesmo quando você não gosta do que ouve. E se o homem de quem falo tiver essa coragem, então talvez, só talvez, a crise se transforme em oportunidade. Oportunidade. Essa é a palavra-chave. Porque toda crise é também uma porta. Uma porta para algo novo, algo diferente. Mas só se pode cruzar essa porta se reconhecemos que ela existe. E se tivermos a coragem de atravessá-la. Agora bem, o que acontece se a advertência não for ouvida? O que acontece se a história seguir seu curso sem mudanças?
Jane Dixon também viu isso. E o que viu não era bonito. Falou de um país à beira do abismo, de instituições entrando em colapso, de violência nas ruas, de uma fratura social tão profunda que levaria gerações para curar. E falou de um líder que, no final, seria lembrado não pelo que tentou fazer, mas pelo que não conseguiu evitar. Essa é a tragédia das profecias, que muitas vezes se cumprem não porque são inevitáveis, mas porque não se presta atenção nelas até que seja tarde demais. E Jane Dixon sabia disso. Por isso escreveu. Por isso falou. Por isso deixou pistas, cartas, gravações. Porque queria que alguém, em algum momento, levasse suas palavras a sério. E agisse. 2026 está cada vez mais perto. E os sinais que Jane Dixon descreveu já estão aqui. A polarização, as tensões, os rumores de conspiração, as acusações cruzadas. Tudo está no lugar. Como peças de um quebra-cabeça que lentamente vai se completando. E quando o quebra-cabeça estiver completo, a imagem que revelará será a mesma que Jane Dixon viu há décadas. A menos que algo mude. A menos que alguém haja. Mas quem? Essa é a pergunta. Quem tem a capacidade de mudar o rumo? O próprio Jair Bolsonaro? Sua equipe? Seus apoiadores? Seus opositores? O povo do Brasil? Jane Dixon dizia que a mudança nunca vem de uma só pessoa. Vem de uma combinação de vontades. De líderes que decidem ser corajosos, de cidadãos que decidem ser conscientes, de meios que decidem ser honestos e de forças espirituais que decidem intervir quando a humanidade está à beira do precipício. Forças espirituais. Jane Dixon era profundamente religiosa. Acreditava que suas visões não vinham dela mesma, mas de algo superior. De uma fonte divina que queria advertir a humanidade antes que fosse tarde demais. E acreditava que Deus não abandona os povos, mesmo quando os povos se abandonam a si mesmos. E que sempre há uma última oportunidade, um último momento de graça, um último instante em que o destino pode ser reescrito. E talvez esse momento seja agora. Talvez esse momento seja este preciso instante em que você está ouvindo estas palavras. Porque se Jane Dixon estivesse viva hoje, estaria dizendo o mesmo que disse toda a sua vida. Prestem atenção, despertem, não se deixem enganar pelas aparências. Olhem além, busquem a verdade. E ajam com amor, não com ódio, porque o ódio só gera mais escuridão. E o que o mundo precisa agora é luz. Luz, essa é a palavra final de Jane Dixon. Luz no meio da escuridão. Clareza no meio da confusão. Verdade no meio da mentira. E esperança no meio do desespero. Porque sem esperança, sem aquela faísca que nos faz acreditar que um futuro melhor é possível, não há salvação. Só há rendição. E a rendição é a vitória das sombras. Então, o que tudo isso nos diz sobre Jair Bolsonaro e o ano 2026? Nos diz que ele está no centro de uma tempestade profetizada. Nos diz que as decisões que tomar nos próximos meses não só afetarão seu futuro político, mas o destino de milhões de pessoas. Nos diz que o mundo está observando. E nos diz que, embora o caminho seja difícil, ainda há tempo. Tempo para mudar, tempo para corrigir, tempo para agir. Mas o tempo não é infinito. E as profecias de Jane Dixon sempre tiveram uma constante. Quando o tempo se esgota, as consequências são inevitáveis. E 2026 já não está longe. Já não é um futuro distante. É o amanhã que já quase é hoje. Jane Dixon morreu em 1997. Mas suas palavras continuam vivas. Continuam ressoando. Continuam advertindo. E quem as escuta não consegue evitar sentir que ela sabia algo. Algo que nós apenas estamos começando a compreender. Algo que talvez teríamos preferido não saber, mas que precisamos saber, porque a ignorância não protege. Só atrasa o impacto, e o impacto já está a caminho. Há quem dirá que tudo isso é loucura, que as profecias são superstição, que não há forma de alguém poder ver o futuro. E tem direito de pensar isso. Mas também é verdade que Jane Dixon previu a morte de Kennedy, previu a ascensão de figuras políticas que ninguém imaginava. Previu crises econômicas, desastres naturais, conflitos internacionais. E acertou, uma e outra vez. Nem sempre,
mas o suficiente para que milhões de pessoas em todo o mundo ainda se lembrem de seu nome. E o suficiente para que suas palavras continuem sendo estudadas, analisadas, debatidas. E agora, essas palavras apontam para o Brasil, para um homem, para um ano. E a pergunta que fica é: seremos capazes de mudar o que ela viu? Ou simplesmente seremos testemunhas de como suas visões se cumprem, uma após outra, até que seja tarde demais? Jane Dixon sempre disse que as profecias não são para nos assustar, mas para nos preparar, para que não nos pegue de surpresa, para que quando chegar o momento, saibamos o que fazer. E esse momento está chegando. Está chegando mais rápido do que acreditamos. E quando chegar, não haverá espaço para dúvidas, para hesitações, para indecisões. Só haverá espaço para a ação, para a coragem, para a verdade. E a verdade é esta: Jair Bolsonaro enfrenta o desafio mais grande de sua vida. Um desafio que Jane Dixon viu vindo há décadas. Um desafio que não pode enfrentar sozinho. Porque nenhum líder, por mais capaz que seja, pode enfrentar sozinho uma tempestade dessa magnitude. Precisa de apoio, precisa de clareza, precisa que o povo do Brasil se una, não se divida. Precisa que as forças políticas coloquem o país acima de seus interesses. E precisa que as forças espirituais, aquelas que Jane Dixon sempre invocou, intervenham com sua graça, porque sem isso, sem essa combinação de esforço humano e graça divina, 2026 será lembrado como o ano em que o Brasil esteve à beira do abismo. E o que acontecer depois dependerá de se fomos capazes de escutar a advertência, de se fomos capazes de agir a tempo, de se fomos capazes de acreditar que um futuro diferente é possível. Jane Dixon acreditava em milagres. Acreditava que quando tudo parece perdido, quando a escuridão parece invencível, é precisamente então que a luz pode brilhar com mais força. Porque a luz não se vê na claridade do dia, se vê na escuridão da noite. E é nos momentos mais escuros que a humanidade tem a oportunidade de demonstrar do que é realmente feita. E o Brasil está em um desses momentos. Um momento que foi profetizado. Um momento que foi advertido. Um momento que agora é presente. E a pergunta já não é se as visões de Jane Dixon eram certas. A pergunta é: o que vamos fazer com essa informação agora que a temos? Porque o conhecimento sem ação é inútil. E as advertências sem resposta são apenas ecos que se desvanecem no vento. E Jane Dixon não deixou suas visões para que o vento as levasse. As deixou para que alguém as escutasse, para que alguém agisse, para que alguém dissesse: não no meu tempo, não no meu país, não sob minha vigilância. E esse alguém poderia ser você. Poderia ser qualquer um que esteja ouvindo isto agora mesmo. Porque as profecias não se cumprem sozinhas. Se cumprem porque as pessoas deixam que se cumpram. E se evitam quando as pessoas decidem que não vão permitir. Quando decidem que o futuro não está escrito, que pode ser mudado, que vale a pena lutar por ele. Jane Dixon viu 2026, viu a crise. Viu o perigo, mas também viu a possibilidade. A possibilidade de que tudo mudasse, de que a história tomasse um rumo diferente. E essa possibilidade continua aí, ainda, por enquanto, mas não para sempre. O relógio avança, os dias passam, e 2026 se aproxima. E quando chegar, saberemos se as visões de Jane Dixon eram uma sentença ou uma advertência. Saberemos se fomos sábios o suficiente para escutar, corajosos o suficiente para agir, unidos o suficiente para enfrentar a tempestade. E saberemos se Jair Bolsonaro será lembrado como o líder que enfrentou o abismo e recuou, ou como o líder que enfrentou o abismo e o cruzou, levando seu país para um novo amanhecer. Porque isso é o que está em jogo. Não só uma carreira política, não só um ano, mas o futuro de toda uma nação. O futuro de milhões de pessoas que merecem algo melhor que a crise que Jane Dixon previu, que merecem esperança, que merecem paz, que merecem líderes que estejam à altura do momento histórico que lhes tocou viver. E o momento histórico é agora.
Não amanhã, não em 2026, agora, porque o que fizermos hoje determinará o que acontecerá então. E se há algo que Jim Dixon nos ensinou, é que o futuro não é um presente, é uma construção. E todos temos um papel nessa construção. Então, construamos com verdade, construamos com coragem, construamos com esperança, porque isso é o único que pode vencer as sombras, e isso é o único que pode fazer com que as profecias escuras se transformem em promessas de luz. Jim Dixon já não está aqui para ver se tínhamos razão ou não, mas suas palavras continuam aqui, suas visões continuam aqui. E sua advertência continua ressoando através do tempo, esperando que alguém a escute. E esse alguém é você. E esse momento é agora. Porque 2026 já não é o futuro. É o presente que se aproxima a toda velocidade. E quando chegar, não haverá mais tempo para advertências. Só haverá tempo para consequências. E as consequências serão o que nós, com nossas decisões de hoje, tivermos construído. Então decida. Decida se vai ser parte do problema ou parte da solução. Decida se vai ficar em silêncio ou vai levantar a voz. Decida se vai acreditar que as coisas podem mudar ou se vai se resignar a que tudo continue igual. Porque essa decisão, essa pequena decisão pessoal, multiplicada por milhões de pessoas, é o que finalmente determinará se a visão de Jim Dixon se cumpre ou se transforma. E a transformação é possível. Sempre foi. Porque a história está cheia de momentos em que a humanidade esteve à beira do desastre e, no último instante, encontrou a forma de se salvar. Não por magia, não por casualidade, mas por vontade, por decisão, por coragem. E essa coragem é o que precisamos agora. Essa coragem é o que Jim Dixon sabia que seria necessário. E essa coragem é o que pode fazer com que suas visões mais escuras nunca se materializem. Porque o poder das profecias não está em que se cumpram, mas em que nos preparem, em que nos despertem, em que nos façam agir antes que seja tarde demais. E ainda não é tarde demais, ainda há tempo. Mas o tempo está se esgotando, e cada dia que passa sem ação é um dia a menos para mudar o rumo, um dia a menos para construir esse futuro diferente, um dia a menos para demonstrar que Jim Dixon estava errada, ou que estava certa, mas que nós fomos mais fortes que o destino que ela viu. Porque isso é o que somos. Seres humanos com a capacidade de escolher, de decidir, de construir. E se Jim Dixon nos ensinou algo, é que essa capacidade é sagrada e que devemos usá-la agora, antes que o relógio chegue a zero, antes que 2026 deixe de ser uma profecia e se transforme em realidade. A visão de Jim Dixon sobre Jair Bolsonaro e o ano 2026 não é só uma história do passado que olha para o futuro, é um espelho do presente. Um espelho que nos mostra quem somos, que decisões estamos tomando e para onde estamos indo. E se não gostamos do que vemos nesse espelho, então temos a responsabilidade de mudá-lo, porque ninguém mais fará isso por nós. E nenhuma profecia pode nos salvar se nós não decidirmos nos salvar a nós mesmos. Então aqui estamos, na encruzilhada. No momento exato que Jim Dixon viu vindo, e a pergunta já não é o que ela viu. A pergunta é o que vamos fazer nós com o que agora sabemos, porque o conhecimento é poder, mas só se for usado, só se for transformado em ação. E a ação é o único que pode mudar o futuro, e o futuro está te esperando, está esperando você. E cada pessoa que ouvir esta mensagem, porque todos somos parte disso, todos somos parte da história que está sendo escrita neste preciso momento, e todos temos uma decisão a tomar, uma decisão que definirá não só nosso destino pessoal, mas o destino coletivo de uma nação inteira. Jim Dixon fez sua parte, deixou a advertência. Agora cabe a nós fazer a nossa, cabe escutar, cabe agir,
cabe demonstrar que as profecias não são sentenças, mas oportunidades. Oportunidades para despertar, para mudar, para construir um futuro melhor. E esse futuro começa hoje, começa agora, começa com você. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.